Olá, alunos! Hoje vamos falar qual é a relação existente entre razão de semelhança e escala. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu vou colocar aqui no quadro um paralelepípedo, cujas dimensões são A, B e C. Então, eu vou supor que o comprimento dele é a largura dele é B e a altura é C. O que eu vou fazer com esse paralelepípedo? Eu vou dar um zoom, eu vou ampliar esse paralelepípedo. Quando eu amplio, eu estou querendo garantir para vocês que todas as suas medidas aumentam de forma proporcionais. Por exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou ampliar esse paralelepípedo de modo que todas as suas dimensões dobrem. Isso significa dizer que eu vou achar um paralelepípedo maior, cujo o comprimento é o dobro do comprimento do paralelepípedo original, cuja largura é o dobro da largura do paralelepípedo original e a altura o dobro. Por exemplo, se esse comprimento é A, depois de ampliado, o comprimento passou a ser 2A. Se essa largura era B, depois de ampliado, a largura passou a ser 2B. Se a altura era C, depois de ampliado, a altura passou a ser 2C. Beleza, por que eu fiz isso? Eu gostaria de definir para vocês agora uma razão chamada de razão de semelhança. O que vem a ser, professor? Essa razão de semelhança. A razão de semelhança é a razão entre duas medidas correspondentes. Pode ser comprimento dividido por comprimento, pode ser largura dividido por largura, altura dividido por altura. Por exemplo, nesse nosso exemplo, quem seria a nossa razão de semelhança que eu estou representando pela letra K? Vamos supor que eu pegue um comprimento do maior e divida por um comprimento correspondente do menor. Perceba que eu utilizei que palavra? Correspondente. Então eu vou pegar a largura, o comprimento do maior e dividir pelo comprimento do menor. Também eu poderia ter feito o seguinte, ter pego a largura do maior e dividido pela largura do menor. Eu também poderia ter feito o seguinte, ter pego a altura do maior e dividido pela altura do menor. Em todos esses casos, perceba que o resultado obtido é o mesmo. Exatamente quanto? 2. Esse 2 seria o que chamamos de razão de semelhança entre esses dois sólidos. Então, o que é razão de semelhança? Repetindo, é simplesmente a razão entre duas medidas correspondentes. Quais são as particularidades que isso acarreta? Vamos fazer o seguinte. Você já viu que a razão de semelhança é a razão entre duas medidas correspondentes. O que eu vou fazer é pegar a área do maior e dividir por uma área correspondente do menor. Por exemplo, se eu considero essa face, perceba que as dimensões dessa face são 2A e 2C. As dimensões dessa face aqui são A e C. Então eu posso afirmar que como as dimensões delas são proporcionais, essas duas faces, elas também são proporcionais e são chamadas de faces correspondentes. Então se eu pegar a área maior da face maior, vai ficar 2A vezes 2C e dividir pela área da face menor, A vezes C. Posso cancelar A com A, C com C. 2 vezes 2, 4. Perceba que 4 é 2 ao quadrado. Lembrando a vocês que quando eu calculei a razão de semelhança, K tinha dado 2. O resultado disso é exatamente o quadrado da razão de semelhança. Então eu cheguei a uma conclusão. Se dois sólidos eles são semelhantes, e se a razão de semelhança desses sólidos é K, a razão entre suas áreas será K ao quadrado. Professor, e se a gente tivesse feito o seguinte? Se eu simplesmente pego o volume do maior e divido pelo volume do menor. Como é que eu vou calcular esse volume? Basta pegar o produto das três dimensões. Comprimento, largura, altura. No caso, eu tenho que pegar maior sobre menor. Então vai ficar 2A vezes 2B vezes 2C.
Vou dividir pelo volume do menor. Comprimento do menor, largura do menor, altura do menor. A vezes B vezes C. Cancelo A com A, B com B, C com C. Fica 2 vezes 2, 3 vezes 2 ao cubo. Lembrando a vocês que 2 era a nossa razão de semelhança. Chegamos aqui à conclusão que se dois sólidos são semelhantes, a razão entre os volumes desses sólidos é o cubo da razão de semelhança. Então, resumindo, toda vez que eu tiver dois sólidos semelhantes, o que eu posso afirmar para vocês sobre o que vem a ser razão de semelhança? É a razão entre duas medidas correspondentes. Comprimento com comprimento, largura com largura, altura com altura. Beleza. Se eu calcular a razão entre duas áreas correspondentes, o resultado disso vai ser o quadrado da razão de semelhança. E se eu calcular a razão entre os volumes desses dois sólidos, o resultado disso será o cubo da razão de semelhança. E é exatamente isso que vamos usar na nossa próxima questão.